Amigos, paz a todos. Iniciamos o programa de hoje com um tema livre que vai tratar da TCI, a transcomunicação instrumental, ou seja, a comunicação dos espíritos através de aparelhos eletrônicos, uma ordem de fenômenos interessantíssima para nós analisarmos aqui. Na sequência, o quadro O Espiritismo Responde, a situação da consciência do espírito ou da alma no momento e logo após a desencarnação. E na sequência, a importância da pedagogia para a doutrina espírita, uma reflexão a respeito e depois uma reflexão com a nossa frase da semana. Nós estamos no ar com mais um Diálogo Espírita. Caríssimos amigos, nosso Diálogo Espírita começa com o tema livre, que, como eu frisei há pouco, trata da transcomunicação instrumental. O que é isso? É a transcomunicação, é a comunicação de espíritos através de aparelhos eletrônicos. Eu estou aqui com os meus amigos Robson Balaguer, João Donha, para a gente discutir esse assunto. Eu queria inicialmente fazer um rápido histórico aqui dessa ordem de fenômenos, para vocês verem que não é uma invencionice, não é uma coisa recente, é um trabalho sério, na maior parte dos casos, pelo menos, né? A gente vai discutir isso aí. Então, o primeiro núcleo que se tem notícia que tentou estudar esses fenômenos, se interessou, foi na Islândia, em 1905. Depois, em 1911, na Holanda, as primeiras tentativas práticas. O livro Vozes do Além por Telefone foi publicado por Oscar Dargonel sobre as experiências que ele teve entre 1917 e 1925. Depois, em 7 de junho de 1923, no Jornal do Brasil, extinto agora, o escritor Coelho Neto narra que ele teve uma experiência de ouvir pela extensão uma conversa por telefone entre a sua filha e a neta, já desencarnada. Thomas Edison interessou-se pelo assunto e, depois de desencarnado, ele deu comunicações através da médium Mary Olson, em Nova York, com instruções para a construção de um aparelho que pudesse receber mensagens de espíritos. Mais ou menos na mesma época, no Brasil, o padre Roberto Landel Moura também se dedicou a essa pesquisa. Em 1936, von Salem obteve vozes com fonógrafos. Em 1959, o sueco Friedrich Jürgenson, gravando pássaros, porque ele fazia composições musicais na floresta, ele encontrou vozes humanas ao reproduzir a fita. Em 1969, inclusive, ele recebeu uma comenda do Papa Paulo VI por esse tipo de pesquisa. Quando morreu em 1987, comunicou-se a 420 milhas de distância de onde o corpo estava sendo sepultado, e na hora que estava sendo sepultado. Ele havia preparado antecipadamente pessoas avisando que lhe daria essa comunicação e efetivamente as deu. Em 1965 começam as pesquisas do letão da Letônia, Constantino Raudive, que gravou 72 mil frases de espíritos na Inglaterra. Ele já havia migrado para a Inglaterra. Em 1968, o padre Léo Schmidt publicou o livro Quando os Mortos Falam. Em 78, William O'Neill comunicou-se por rádio com o espírito de um médico desencarnado há 15 anos. Em 83, o casal Julius e Meg de Luxemburgo obteve mensagens em secretárias eletrônicas. Então, nós estamos aí partindo para um tipo de outro tipo de aparelho. Até então, era praticamente só em gravadores. Em 1985, no Brasil, uma família conseguiu comunicações com o pai falecido através do computador. Em 86, uma suposta aparição de uma imagem da atriz Romy Schneider na televisão, num canal vazio, um canal de chuvisco.
Em 1968, pela primeira vez, a imagem de som e imagem simultâneos, que foi o Vidicom. Meus amigos, suas primeiras impressões a respeito dessa ordem de fenômenos. Bom, amigos, como o Wilson falou, na verdade, esse desejo, essa necessidade de comunicar com o plano espiritual já é muito antiga, desde das tribos mais primitivas, que eles tentavam comunicar com os espíritos. Com o tempo, através da mediunidade, do médium, né? E agora, digamos assim, agora não, né? Antigamente, quando surgiu-se, digamos assim, essa comunicação através de aparelhos, como televisão, rádio, telefone, surgiu isso já, digamos, naquela época, não com um aparelho específico. Não, vamos criar tal. Porque o Wilson até citou aqui Thomas Edison, e tem um fato engraçado, interessante, que Thomas Edison fala o seguinte, ao repórter da Forbes: estou construindo uma máquina para falar com os espíritos. Aquilo repercutiu no mundo inteiro. Bom, depois ele desmentiu. Mas você vê que depois ele mesmo desencarnado, ele vem tentar trazer essa mensagem para que se criasse um aparelho. Mas até hoje, não, digamos assim, não criou-se esse aparelho. Mas o que acontece? Se dá essa comunicação através do que nós já temos aqui. Na verdade, já avançou bastante, avançou, né? Mas geralmente tem aparelhos já desenvolvidos especialmente para isso. Mas digamos assim, ainda, os primeiros foram... ainda se dá muito através do que nós já temos. Televisão, e como que acontece isso? Não sei se o Wilson quer explicar, o Donha, ou a gente deixamos isso para depois, esse processo? Não, eu penso que o processo é semelhante ao que nós chamamos de fenômenos de efeitos físicos. Sim. O médium é quem doa aí aquelas energias necessárias, características do ser humano, do médium, para que haja uma gravação em determinado equipamento e de acordo lá com os meios de captação daquele equipamento. Vamos salientar que Kardec nos afirma que todos nós somos médiums, depende do grau, digamos, somos médiums. Então, através, digamos, de quem está operando o aparelho ali, independente dele ter uma mediunidade ostensiva ou não, há ali um canal de mediunidade. Isto, e seria mesmo muito difícil, agindo cientificamente, isolar a participação do médium. Por quê? Mesmo que você colocasse isso num local distante, as energias do médium poderiam ir até lá, mesmo que você colocasse numa gaiola de Faraday, aquilo tudo isolado, essas são energias imponderáveis, em outra dimensão. Então, elas poderiam penetrar numa situação dessa. Ou seja, não é fácil você negar a possibilidade a existência do médium, né, no fenômeno. Agora, o que eu penso que precisa é que os espíritas sempre tratem essas novas tecnologias e novas formas de observação do fenômeno mediúnico com uma postura realmente científica. Eu sei que é difícil para o cientista ou para o pesquisador fazer uma pesquisa se desvinculando das suas crenças. Geralmente ele faz aquilo com o intuito já de comprovar aquilo que ele já crê. Mas, na verdade, ele deve se esforçar para ter uma postura científica até contrária, ou seja, verificar se realmente o fenômeno é autêntico. Sim. Porque senão, às vezes, as pessoas saem por aí apregoando muito entusiasticamente certos fenômenos que depois podem ser desmentidos e aí o efeito é contrário. Ao invés de você divulgar o espiritismo, você trabalha em sentido contrário. Porque ele já fala, transcomunicação instrumental, vem através do instrumento. Se você fala, recebi uma comunicação através de um telefone, você fala, isso aí todo mundo consegue, né? O telefone liga, eu falo com quem eu quiser no planeta inteiro. Né? Mas não é bem assim. O que funciona, na verdade, meus amigos, é que tanto no telefone, tanto na televisão, seja no rádio, como que for, o que acontece? Nós sabemos que quando a gente liga o rádio, a gente liga numa frequência, a gente vai ouvir uma determinada rádio lá, né? A gente mudou de estação, vai para outra. Se a gente deixa no meio, o que acontece? Vai ficar aquele chiadinho. E como é que vem essa comunicação se a gente não vê, né? Ou seja, ela vem através de ondas, né? E o espírito comunicante, muitas vezes, ele tenta passar uma mensagem para nós e não consegue chegar através das nossas ondas que estamos vibrando do nosso pensamento. E ele consegue facilmente atingir essas ondas desses aparelhos que está vibrando na mesma sintonia. Então, por isso que eles trazem a mensagem, é por isso que eles trazem, às vezes, somente uma imagem deles mesmo, porque eles querem provar, eles querem trazer alguma mensagem, eles querem mostrar que estão bem,
ou pedir alguma coisa. Então eles utilizam desses meios. Ah, mas é fácil de fraudar? É claro que é fácil, tudo é fácil de fraudar hoje. Mas dentro do que eu estou falando, existe uma lógica tão grande, porque se a rádio, a televisão não viesse pelo ar, né? A comunicação nossa se dá pelo ar, através da fala, ou seja, e o pensamento também. É isso que você fala, eles emitem uma onda, um chiado, um determinado tipo de onda constante, em que há a possibilidade do espírito, pela força do pensamento, influenciar e provocar alterações nessa onda. Esse fenômeno, ele ocorre até naturalmente. Eu tenho um vizinho lá na chácara, que ele diz que as águas falam. Ele gosta muito de pescar e disse: seu João, as águas falam. Eu fico quieto à noite, principalmente uma noite de luar, pescando, e ouço a água falar. Ora, é bem possível mesmo. Por quê? Porque a água emite aquela onda constante, aquela onda sonora constante, facilmente, fácil de sofrer uma interceptação aí por parte de alguma entidade e ele acaba ouvindo alguma coisa, né? É mais ou menos o mesmo princípio. Pessoal, então, para deixar claro, né, que nós estamos falando aqui de um tipo de mediunidade de comunicação por aparelhos através de impressão em fitas magnéticas, através de mensagens, texto, em computador, para a própria televisão, diferentemente do que nós conhecemos da mediunidade através de um médium que escreve ou que fala, a psicofonia, a psicografia e outras. Nesse caso aí, o papel do médium é de efeitos físicos, como o Donha citou, é doação de energia, de ectoplasma talvez, de fluido vital pelo menos, um certo grau de condensação, que permitirá que o espírito consiga agir sobre esses aparelhos. Eu queria passar mais algumas informações aqui, por exemplo, em relação ao engenheiro americano George Meek, criador do Spiricom, que é a comunicação através de computador. E ele afirmou que a descoberta das comunicações com os espíritos era mais significativa, era mais importante do que a de Galileu, de Newton e de Einstein juntas. E nós estamos falando aqui de pessoas sérias, como o Donha disse, de pessoas intelectualmente honestas, que trabalham sem vinculação religiosa, não têm vínculo com nenhuma religião e o interesse deles puramente científico. Peter Bander, em Os Espíritos Comunicam-se por Gravadores, recebeu a mensagem de Carl Jung, né, o discípulo e depois uma pessoa que foi dissidente do grande vienense lá do Freud, e de Churchill. Federação Brasileira, de Parapsicologia, em meados da década passada, já tinha 100 mil vozes gravadas, catalogadas. Grupos de estudo, onde é que existe? Estados Unidos, Alemanha, Luxemburgo, Suíça, Itália, Áustria, Islândia, Inglaterra e Brasil. Além disso, conseguiu comunicações em Israel, Portugal e Egito, junto às pirâmides. Antes de voltar a palavra para eles, queria acrescentar mais o seguinte: Hernando Guimarães Andrade, um grande cientista espírita brasileiro, comunicou-se com seu filho Ivan desencarnado. O próprio George Meek, através do Spiricom em 68, comunicou-se com um engenheiro morto há 14 anos, durante 20 horas de gravação. E a prova, inclusive, da realidade dessa comunicação é que o espírito desse engenheiro passou o número de um seguro que nem a viúva dele conhecia, e ela pode receber o seguro depois. Padre François Bruni, o livro Os Mortos Nos Falam, né? Então, só para voltar para eles aqui, e eu quero puxar de novo alguma coisinha aqui, todo esse resumo está no livro Espiritismo, uma visão panorâmica, de nossa autoria, vocês podem conferir lá. O que vocês teriam mais a acrescentar? Bom, Wilson, só dentro do que você falou aí, Eu só queria, desculpe, Robson, eu queria que vocês alimentassem uma questão importante do Livro dos Espíritos, que é a questão 934. E ela diz o seguinte na sua resposta: é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos por meios que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Os transcomunicadores, muitos deles baseiam, digamos, um suporte técnico, intelectual, doutrinário,
para justificar as pesquisas e a realidade desses fenômenos em função desta questão aqui, que parece fazer uma previsão sobre o uso dos aparelhos eletrônicos. Isso. Seria isso, João? Porque existem aquelas pessoas que querem ser um pouco mais ortodoxas e dizem, não, TCI não é espiritismo, porque Kardec não falou sobre isso e tal. Claro que ele não falou porque não existia no tempo dele, mas questões como essa já antecipam que as coisas evoluem de acordo com a ciência, de acordo com as descobertas, e evidentemente que surgem aí novos meios de comunicação. O próprio Jesus já dizia, eu vou enviar um outro Consolador que trará novas coisas. E isso quer dizer, novas coisas em geral. Então, porque naquela época não podia ser compreendido, na época de Jesus, na época de Kardec, então essas coisas vão vindo com o tempo, conforme a necessidade do planeta e da evolução de cada espírito. Exato. Então, essas técnicas já tem um aparelho, gente, esses aparelhos que tem, que o Santista criou não existe, não vai querer comprar, porque não tem aparelho para vender. Então o que acontece? Essas técnicas aí já surgem também, Wilson, através de tentar imagem no papel alumínio, textos, imagens. Existem muitas possibilidades. Existem vários tipos de... Os pesquisadores vão tentando, fazendo técnicas. Fazendo outras tentativas. Eu queria passar, nosso tempo está acabando aqui, e eu preciso só passar para os interessados uma pequena bibliografia, além do livro que eu citei. Existe um livro chamado Espiritismo e Transcomunicação Instrumental, do Djalma Mota d'Argolo. Existe Transcomunicação Instrumental, da Sônia Rinaldi, e também dela Contatos Interdimensionais. A Sônia Rinaldi é fundadora e presidente da Associação Brasileira de Transcomunicadores, a maior autoridade brasileira no assunto. Tá? Ela possui mais 6 livros que tratam do assunto. Nesse livro, Contatos Interdimensionais, ele foi apresentado aqui no nosso programa, número 24, em 17 de agosto, uma resenha desse livro. E é um livro muito interessante, porque além de todo o livro em si, existe junto anexo um DVD, ou melhor, um CD, com cerca de 45 minutos de vozes que foram captadas em laboratório pela Sônia Rinaldi, tá bom? Então é isso. Eu teria um outro aviso, mas eu vou deixar para o próximo quadro, porque está relacionado, mas depois a gente comenta. Então, nosso tempo do tema livre está esgotado. Segue o nosso programa. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 3491 7000 com Saulo ou Arnaldo. Olá, amigos. Estamos de volta, agora com o quadro O Espiritismo Responde. Um quadro que conta com a ajuda de vocês. Então, nos mande e-mail, para o endereço que está abaixo do vídeo, com perguntas, sugestões. Bom, no quadro de hoje, nós temos as perguntinhas de praxe, Então, vamos a elas. A primeira pergunta é: há uma perda... Não, desculpem, gente, não é essa. A primeira pergunta é a seguinte, é bem simplesinha, mas é engraçado também.
Pessoas que têm o hábito de conversar sozinha, quer dizer que elas estão conversando com espíritos? Bom, é engraçado que muitas pessoas falam, eu converso sozinho, né? Então outras pessoas falam, será que ela está conversando com o espírito? Não, nem sempre. Isso pode ser apenas uma mania dela. Ela pode ter esse hábito de falar, de ela mesma perguntar, responder, né? Fazer perguntas, cantarolar. Isso não quer dizer que os espíritos estão ali. Mas, muitas vezes, através dessa atitude, ela atrai alguns espíritos que estão ali, que ficam assistindo ela com aquela mania dela. Eles riem, zombam às vezes dela, mas não tem nenhum contato, certo? Porque eles ficam achando engraçado a pessoa conversar sozinha. Eles podem fazer perguntas? Até podem fazer perguntas, podem responder a pergunta que ela faz sem muito interferir, apenas um pouco tomando aquela distância. Mas muitas vezes eles estão ali meio de curiosidade, quer saber por que ela faz aquilo, né? E por que ela age daquela maneira. Então isso é uma coisa engraçada, que muitas pessoas falam, eu falo sozinha, eu tenho esse hábito. Será que eu estou conversando? Será que são os espíritos? Não, nem sempre. Os espíritos nos sugestionam, eles conversam com a gente através do nosso pensamento, mas nem sempre é obra do espírito, né? Não é uma mediunidade ostensiva que está ali não, certo? Então vamos agora à segunda perguntinha, que é um pouquinho mais complexa. Eu deixei essa para depois, que a gente pode conversar um pouquinho mais. Então vamos lá. Há uma perda de consciência ao desencarnar? E em quanto tempo ela retorna? Bom, isso também não é uma regra, certo? O espírito vai depender de cada espírito e do grau de evolução que ele se encontra. Por quê? Nessa passagem, muitos espíritos podem sofrer algumas perturbações, podem sentir, às vezes nem sentem nada, né? Nem sabem que desencarnou. Já outros entram num estado de sonolência que vai acordar daqui a uns dias, talvez até meses, certo? Esperando, digamos assim, recobrar essa consciência, né? Para ele poder entender esse processo. Mas por que isso acontece para uns ou para outros? Como eu falei, também não é uma regra. Alguns espíritos mais evoluídos, eles têm, digamos, essa condição de rapidamente passar e ter a condição também de entender o processo. Por que eles estão ali e como que eles passaram. Então, eles já têm uma consciência mais rápida que aqueles que estão um pouquinho menos evoluídos. Já os espíritos, por exemplo, que estão muito ligados à matéria, ao corpo físico, esses vão sofrer mais. Eles vão sentir, às vezes, as sensações do corpo, desde o desencarne até o enterro, digamos assim, né, o seu velório, enterrado, até mesmo quando está se deteriorando no caixão. Muitos vão sentir essa sensação, ali sendo consumido pelos vermes, eles vão sentir. Então isso depende muito do grau evolutivo de cada espírito. Não é uma regra, nem todos vão sentir isso, mas aqueles mais apegados à matéria, esses sim, esses vão. Mas também pode acontecer ao contrário, um espírito um pouco atrasado, meio sem conhecimento, ele pode ter essa consciência rápida, ele pode ter essa passagem rápida, como um espírito evoluído pode demorar também alguns dias, algum tempinho, né? Alguns meses ali, para ele recobrar essa consciência. Esse estado de sonolência que eu citei lá no começo, pode ser que se dá justamente para que o espírito não sinta essas sensações, para que ele não vê, e outra, para que os seus entes queridos que estão aqui na Terra, que estão sofrendo, para que ele não vejam, que ele não sinta essa perda, que ele não se entristeçam vendo os seus entes queridos sofrerem com a ausência dele. Então isso é muito comum. Então, meus amigos, não tem como dizer para vocês, cada passagem é assim, cada pessoa vai recobrar a consciência em tal, então vai depender de cada um vai ter seu momento, menos ou mais tempo, não importa. Vai chegar a hora, cada um vai passar por isso. Como dizia Jesus, né? Cada um segundo as suas obras. E isso está bem dentro daquilo que ele falava. Meus amigos, até mais, até a próxima. Muito obrigado por hoje. Meus amigos, no nosso quadro Espiritismo e Você, tece alguns comentários a respeito da importância da pedagogia para a doutrina espírita, para os espíritas.
Na questão 685 do Livro dos Espíritos, a obra magna da doutrina, nós encontramos as seguintes palavras: a necessidade da educação, né, está ligada à pedagogia, não a educação intelectual, mas a educação moral, e não ainda a que vem pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar o caráter das pessoas. Isso é de fundamental importância para os espíritas. Na questão 914 diz que a educação é responsável por promover o esclarecimento dos homens sobre as coisas espirituais e consequente abre aspas, reformulação de suas instituições que mantêm e estimulam o egoísmo. Nós temos que reformar as nossas instituições a partir da nossa reforma individual para atingir o coletivo. Lembramos a respeito da pedagogia que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, foi discípulo de Pestalozzi em Yverdun, na Suíça. E é ali que ele absorveu muito essa mentalidade da importância de trabalhar a educação, trabalhar o espírito, trabalhar o homem como um todo, não apenas a parte física, a parte material, o corpo, a mente, não apenas o intelecto, não apenas a instrução, mas também a sua formação moral, essa mais do que qualquer outra. Também trabalhadores dos espíritos, não foi, o trabalho dos espíritos, perdão, não foi por meros reveladores. Os espíritos não passaram esses conhecimentos espíritas da forma como meros reveladores, mas na condição de mestres, sensibilizadores das mentes e corações humanos, para a necessidade da aplicação prática dos conhecimentos revelados. Então, quando a gente toma contato com as obras básicas da doutrina espírita, por exemplo, Livro dos Espíritos, o Evangelho, Livro dos Médiuns, a gente vai ver que tem muito mais do que mero conhecimento ali. Os espíritos procuram trabalhar a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa espiritualidade. A pedagogia está presente na própria justiça divina, que é corretiva e não é punitiva. Não existe um Deus vingador, um Deus que pune. Deus não quer o sofrimento das criaturas. Deus quer o bem, Deus quer a alegria, Deus quer a felicidade das suas criaturas, dos seus filhos. Mas precisamos muitas vezes do remédio amargo, das lições duras, difíceis, porque nós temos o nosso coração ainda muito endurecido. Nós precisamos do sofrimento, da dor, das lágrimas, para nos ficar mais humildes e nos voltarmos para o Pai, reconhecermos a nossa pequenez e então, sim, podemos desenvolver as nossas potencialidades como um todo. Também nos quadros da natureza nós temos muito a aprender, né? Com a simplicidade e a alta sabedoria ao mesmo tempo na vida dos animais e das plantas, nas estações climáticas e em todos os fenômenos, mesmo com objetos inanimados. Basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para aprender muito sobre Deus, o universo, sobre a vida em nós. Então a gente olha desde uma formiguinha e ela nos ensina alguma coisa, uma abelha, um pássaro, uma flor, um rio que corre, tudo isso nós temos que analisar, nos conscientizar ou observar como é que o universo funciona, para nós nos harmonizarmos com ele e podermos estar assim de uma maneira mais compatibilizada, mais harmonizada e mais produtiva de nós mesmos, saber qual é o nosso papel aqui na Terra, o que nós estamos fazendo, de onde nós viemos, para onde iremos, o que Deus espera que cada um faça. Nós precisamos de fazer essa introspecção e isso passa pelo caminho da educação, seja a autoeducação, o autoaprendizado, o autodidata, como aquilo que quem pode, tem capacidade, condições e oportunidade de passar para alguém outro. O papel pedagógico das enfermidades é fundamental. Na questão 383 fala sobre a importância do período da infância para assimilar valores de renovação, de correção e de aperfeiçoamento. Então também, já falamos aqui em outras oportunidades, não se pode negligenciar o papel importantíssimo dos pais, não podemos transferir responsabilidades, isso cabe a nós e nós seremos cobrados por isso. Nas práticas internas dos centros espíritas, para os expositores, para os coordenadores de estudos, no trabalho de evangelização infantil e na atuação das mocidades.
Precisamos conhecer algumas técnicas de pedagogia, de trabalho de ensino, de trabalho de educadores, para podermos melhorar a vida nossa e a vida dos nossos semelhantes. Meus amigos, muito obrigado, e no nosso próximo programa fica aqui o convite vamos debater o tema sobre a parábola de Jesus das ovelhas extraviadas. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir.